Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Quem vai pagar é a Black Skull. Ah, sensacional! Vontade de chorar, velho. E aí, desculpa, até emocionei, desculpa. Não, a gente sai, é só aqui que acontece isso, que o amor aqui é de verdade, não é? De verdade, tudo que eu falo aqui... Marcelo Bella, dono da Black School, vai ajudar o Fabrício Moreira. Dr. Mário e Fernando Marques fizeram várias observações e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. O Pablo, nosso editor aqui, são pessoas que a gente tem relacionamento de mais de 20 anos. Então isso aqui é uma coisa real, né? Isso aqui é uma coisa real, não é fake, é real. E o Fernando me contando as coisas, e eu perguntando, tal, e como vai ser isso, como vai ser aquilo, e dos atletas e tudo mais. E de repente, Fabrício, aí eu perguntei, falei, mas quem é o patrocinador do Fabrício? Né? Porque a gente recebe atletas de outras empresas aqui. Daí ele falou, ele não tem patrocinador. Eu falei, como assim? Ele falou, não, o Fabrício hoje, vou te contar mais, ele falou para mim. Ele é o melhor 212 latino-americano, é o cara que mais tem condições de representar lá no Olímpia, que é uma coisa super difícil, irmão. E estava lá numa outra empresa que queria que ele fosse vendedor, né? Eu já contei para você essa história. Atleta não é vendedor. Ou você é atleta ou você é vendedor. Tem que escolher a tua profissão, né? Tem gente que tem mais talento para vender, tem gente que tem mais talento para ser bodybuilder e assim por diante. E ele falou isso, cara, e eu sei das dificuldades. Então, independente, eu quero estar ao vivo aqui falando com vocês agora, independente, tá? Isso aqui é do meu coração que eu vou falar agora. Fabrício, independente de qualquer coisa, contrato, a passagem para você ir para o Mr. Olympia e a hospedagem lá para Orlando, quem vai pagar é a Black Skull. Ah, sensacional! Vontade de chorar, velho. Obrigado. Bom, eu já fiz o meu papel, agora eu vou passar para delírio dos haters. Eu vou passar agora para o Fernando Marques. Fazer o quê, né? Sensacional, parabéns. Obrigada, presidente. Valeu. Obrigada. Obrigado. Nossa, que honra. Vocês estão vendo que eu trabalho aqui, né? Você está vendo que eu trabalho aqui? Apresenta lá. Obrigado. Obrigada, presidente. Já chegou chegando. Eu cheguei com os dois pés no peito. Desde que começou esse podcast, quantas vezes cheguei atrasado? Quantas vezes eu faltei? Você nunca chega. Nunca. Eu estava 4h15, eu estava aqui em cima já. Sim. Entendeu? Então, a hora que a Areta falou, vou começar, eu falei, não, começa que vai ser por um bom motivo. E foi. Parabéns. Obrigado. Sabe, isso é uma forma da gente retribuir o seu esforço. Quantas vezes eu peguei você depois do palco e falei assim, bicho, essa vaga já era sua, né? Sim. Mas eu acho que as coisas acontecem no tempo certo. Sim. Eu acho que você vai ter o destaque que você merece neste ano. Talvez, se você tivesse ido nos anos anteriores, você não ia ter tanto destaque quanto você vai ter esse ano. Né? Eu tenho certeza. E agora você já faz sua preparação tranquilo, que o mais difícil que a passagem de hospedagem você já tem, independente da gente posteriormente fechar um contrato, tudo isso, mas a passagem de hospedagem, que é uma coisa que a gente se preocupa, né? Se endivida para pagar. Demais. Não, então, o dólar a R$5, pô, não é? Tudo 5 vezes. Pô. Então. Você vai pra lá, é tudo absurdo. Lá você acha barato, mas quando você vai converter aqui, não, você fala, eu ganho em não real. pode converter. Eu tenho um amigo que fala, quem converte não se diverte. E quem não converte, Quando eu trabalhava de volta sem caixa nada. lá nos Estados Unidos, eu fazia isso. Eu falava o pessoal gastar mais, né? Sim, a ideia sim, era essa. Sim. Mas eu quero colocar ele complicado. mais dentro do quadro aqui, ó. Que quando tá aberto. Quer que eu aperte aberto, aqui? vem pra cá. Não me aperta. Sai pra lá, que eu não gosto de você. Você sabe que eu não gosto de você, né? Eu nunca fui com a sua Querido, quantos anos, meu Deus do céu. Obrigado, hein? Que presente Imagina. você deu pra esse Não. meu menino. Cara, ali. se é uma forma de retribuir toda a admiração e toda a felicidade que eu tenho quando eu vejo ele competindo, sabe? Fico puto quando não ganha, quando eu acho que não é justo, né? Eu nunca atuei como árbitro oficial, apesar de ter curso de árbitro, porque eu não sou um árbitro imparcial. O Fábio Gianola, que era o meu professor de arbitragem, ele ficava me divertindo, porque entrava um cara bom
Independente de eu conhecer ou não, eu Já falava, olha esse torcia. cara, Já torcia. Esse árbitro não pode fazer isso, né? Então eu me empolgo, porque a gente sabe o esforço que é. Não é verdade? Muito difícil. É muito difícil. É a história que o Dilmar fala. Quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré. É verdade. Lagartixa deve ter um monte escondido aqui. Jacaré já é mais difícil de achar. Se esconder, né? Também. Pois é. Então, é uma forma de retribuir. Sabe, toda a felicidade que você gera dentro de mim pela realidade do esporte que você exprime todas as vezes que você compete com aquela paixão e com aquele condicionamento profissional que você tem desde o início da tua carreira, independente da tua categoria, amadora ou profissional. Não é verdade, cara? É verdade. Eu sempre comentei sobre isso, que aqui no Brasil parece que os olhos do cara é viciado, sabe? Num cara mais slim. Midiático. Isso. E eu chego na condição e levo muita porrada e eu falo, pô... Porque você é um tanquezinho de guerra. Exato. E lá eu fui Uma julgado estrutura pelo diferente. Steve, né? Eu fui julgado pelo árbitro central. E Pois é. o feedback dele foi totalmente diferente de tudo que eu escutei aqui no Brasil. Claro, óbvio. Né? O Steve... A visão americana. Sim. Ó, eu acompanho o Mr. Olympia ao vivo desde 2010, cara. Sabe? Então, eu vi 212 quando era 202. Então, David Henry, né? O Kevin English... esses caras aí, depois o Flex Lewis, o próprio Eduardo Correia, a gente sabe o que é um 212 bom. Né? Que você olha aquele cara e você fala, meu, o Kevin English era um que ele entrava, eu falava, meu, esse cara ele é feito de vento, que não é possível que pesa 90 e poucos quilos. Você falou isso para mim no meu primeiro campeonato. Falei? Falou isso. Olha só, cara. Você é feito de vento e os ossos é de isopor. Que não é possível, né? É muito maciço, é né? muito músculo, né? Conversamos já, né? Sim, algumas vezes sobre várias. ele. Não, a gente fenômeno. já sabe, né? De olhar a distribuição na carcaça, O frame, né? Nossa musculatura. Não, e aí coincidiu da gente estar aí- conversando aleatoriamente. Sim. Aí veio a vitória dele, eu Sim. falei, cara, é agora o momento para vocês virem, porque você tem uma bancada de fãs aqui dentro, né? Fora os amigos, você tem os fãs aqui, todo mundo que conhece o esporte sabe do teu potencial e da sua categoria como atleta. Então, Profissionalismo. Você tem os fãs aqui dentro, sabe? Todo mundo torcendo e falando, meu, vamos patrocinar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas aí as coisas dentro de empresas grandes, elas acontecem de uma forma lenta, nem sempre acontecem rápido do jeito que a gente gostaria. Né? Todo o planejamento de marketing ele é fechado assim, em outubro para o ano que vem todo. Sabe? Então, essas coisas que são oportunidades, a gente tem que abraçar e, às vezes, estourar um pouco o orçamento, porque é coisa que não pode deixar passar. Concordo. Só Concordo. que empresa grande é difícil você fazer isso. Não, eu entendo, mas também vem Não um tem tanta profissionalismo. flexibilidade. Mas sem aí vem um dúvida. problema, é brincadeira. Não, e a paixão, né? A paixão. Sim. É. Eu conversei bem sobre isso com o Fabrício, enfim, deixa... Não, por favor. rolar aí. Por favor. Eu estava conversando com o Fabrício, o Fabrício, estou com ele, estamos aí uns 5 anos, né, Fabrício, Desde juntos. quando eu catei o cartão profissional. E... Qual que é a sua participação na preparação do Fabrício? Sabe, Vamos lá, vamos apesar de eu entender ter isso uma pra ideia, deixar, sim. eu não sei realmente qual que, efetivamente que é o seu papel na preparação dele. Você atua como médico na preparação dele? Vamos lá, vou explicar. Quando eu conheci o Fabrício, ele tinha ganho o Arnold, o profissional, né? Ganhou, levou tudo. E aí o Júlio me aproximou com ele, conheci Balestrin. por causa do Júlio Balestrin, que preparava ele, etc. Quando aí nós começamos, eu estava retornando, Fernando, também. Eu fiquei 20 anos afastado. E nesse ano você foi falar comigo no stand, Exato, não foi? fomos, rodei, etc. e tal. E o Júlio, eu não conhecia o Júlio. O Júlio me conhecia por causa das revistas, lá do passado. Trouxe aí, depois mostra. E aí o que acontece? O Júlio, com muito carinho por mim, eu não tinha noção. Ele pegou e me convidou, fez consulta comigo, me ajudou, me preparou quando eu voltei. Não cobrou nada, foi com amizade mesmo, com esse carinho todo. E ele tinha o baixinho também. E aí ele pegou e falou, Mário, pode ver a parte de manipulados, ver os exames dele, etc. e tal. Então, eu sou muito ético. Eu não me coloco na questão de treino, do que
os coaches estão fazendo, no caso o Júlio fazia, e o que ele me passava para eu fazer, eu mostrava para ele, mandava para o Júlio, os manipulados, os produtos, e os exames, etc. e tal. Não, muito manipulado de farmácia mesmo. Então, quando mesmo. que eu vou... que é ergogênico também. Sim, entendi. O que eu vou fazer com ele? Perante proteção hepática, melhor para dormir, flora intestinal, me preocupo demais com a questão do sistema gastrointestinal. Tem que ser. Sim. Qual é a hora que a gente vai colocar certas vitaminas que são antioxidantes ou não perante o treino? Que horas que eu faço? Como é que eu ponho todas as coisas? E aí foi aí que eu fui trabalhando com o baixinho. E aí estamos sempre juntos. Então, assim, o baixinho, qualquer coisa que ele tenha, que o Fabrício precisa, que ele ficou doente, tem uma gripe, Mário, estou assim, posso usar isso, posso usar aquilo? Então eu oriento o que ele vai fazer. O médico da família. Isso aí falou tudo. Não é? Até, meu pai tá ruim, o que você acha? Que Não tem nada mais old school que isso, né? O médico da família. Isso mesmo. E aí, toda essa parte. E aí a gente vê a questão, preocupa com as interações medicamentosas, enfim, tem tudo isso daí. Quando Claro, que eu vou usar com alimento ou não, mais perto do treino ou não, antes de dormir ou acordar. Então tem todo esse trabalho. E por que nós ficamos a essa afinidade, etc. Ele tem uma coisa que eu admiro, que também eu tenho, na hora que entra. Ele tem um sangue nos olhos. Sim. E um militarismo, um profissionalismo. Apesar de ser uma pessoa doce. Exato. Ele junta as duas coisas. E o que sustenta ele aí, desculpa, até emocionei, desculpa. Não, a gente sabe, é só aqui que acontece isso. Que o amor aqui é de verdade. Não é? De verdade. Tudo que eu falo aqui... Eu não estou te falando nenhuma novidade, que eu sempre fui seu fã, sempre torci por você. Você sempre falou para mim sabe? nas feiras, quando eu me encontro. Sempre, sabe? Não é porque você está no Olímpia que você está aqui, sabe? Você viria do mesmo jeito. Você viria do mesmo jeito, porque é todo mundo seu fã aqui. Eu sou fã do seu esforço, da pessoa que você é. Não é? Porque além você é aqueles caras que são gigantes por fora e por dentro. Eu conheci os maiores campeões, cara. Eu conheci o Lee Haney, conheci o Ronnie Coleman no auge, o Nasser El-Sonbaty. São caras doces, igual você. Assim, o Lee Haney, você conversa com ele. De verdade, cara, né? Gente de verdade. 8 vezes Mr. Olympia, um dos precursores aí. Depois do Arnold, ele foi o maior divulgador do bodybuilding pelo mundo. Cara, ele tem uma humildade, assim, ele conversa com você como se ele te conhecesse há 1000 anos. Ele é quase um pastor. Eu penso nisso. Sim, não Deus te preciso deu um mudar dom. pra nada. Não, Deus te deu. Sabe, eu acho que você tem que melhorar aquilo que você já é. Não é isso? E se há o que melhorar em você, é você conseguir contaminar ainda mais pessoas que não te conhecem com a sua personalidade, com a sua performance. Né? Você é o verdadeiro embaixador do esporte. Porque assim, nós passamos junto a questão da pandemia, de fechar academia, a gente negociar contrato. E assim, o baixinho... Ser abandonado, na verdade. Muito. Por todos. O Brasil é um país que a gente muito fala sobre questão de preconceito. E parece que as pessoas, elas, cara, tem que se amar mais, no bom sentido, parar com essas coisas. O pessoal bate porque é baixo, bate porque mora em tal lugar. Que entendeu? bobagem. Empatia, né? Bate Falta de empatia. e assim, Bobagem, a gente aguenta, entendeu? A gente aguenta. E desde que nós nos conhecemos... E o Júlio veio fazendo trabalho, a gente falava, cara, nós vamos no Olímpia. Ele nunca tirou isso da cabeça, mas convicto. Verdade. Convicto. E não é brincadeira falar que vai pisar no Mr. Olímpia. Imagina, profissional? Entendeu? Fez história. Não é como brincadeira. E Imagina. com tudo que a gente passou, e dificuldade disso, dificuldade daquilo. E você vê essas injustiças aí, sabe? Que você vê muito, assim, o pessoal passa no nosso esporte, se aproveita da questão do shape, etc. e tal, e as raízes, as colunas verdadeiras de sustentação, muitas vezes são abandonadas, porque assim... Nossa, como eu estou surpreso com essa sua declaração. O brasileiro, muitas vezes, as empresas aí, eles não são empresários, eles são comerciantes. Exatamente, é diferente. Não tem visão a longo prazo, não tem planejamento. Eu sempre falei, você, pelo amor de Deus... É o imediatismo. É o imediatismo. Você entrou para o fisiculturismo, você está aqui no nosso meio... Desculpa se estou falando muito. Você está aqui no nosso meio com produto... A gente sabe que demora para construir um físico. Imagina, é 10, 15 anos batendo. Claro, entendeu? Então você tem que acreditar. Não é uma coisa assim, te contrato, é 1 ano, já tem que dar resultado.
pô, você está falando de célula, tecido celular. Não, Tamo exato. ninguém está fazendo coisa com silicone, e de vidas, injetando né? coisa. E de vidas. É célula. Que engraçado, acho que alguém Entendeu? já falou aqui nesse podcast que não gosta muito daquelas pessoas que estão no esporte para se promover, né, Arita? Muitos. Eu acho que já Quase todo falaram isso, né? Ou que tentam burlar eu mesmo a construção muscular, como ele estava falando, de Sim. injeções locais. Sim, essas mas coisas. então, e aqui a gente o quê? Está construindo mesmo, Sim, entendeu? No tempo certo. Tá, exatamente, as Coerentemente. coisas, exatamente. E aí o baixinho bateu em todo mundo. Ele deu um soco em todo mundo no Aqui, Brasil, porque ele isso. pegou a vaga sem patrocínio, sem nada. Exato. E ele não tem dinheiro, ele não é rico. Ele é de família humilde, todos trabalham ali. Gente honesta, né? Trabalhadora. É E isso conseguiu. Sim. Foi errado? Com sacrifício. Porque isso demanda sacrifício. Você deixa de botar dinheiro em casa para comprar comida, para comprar esgogênico, que seja, para pagar suas passagens. Eu não é? sou contra que as empresas tenham linhas de frente Midiáticas. Não tem de problema. fazer, ó, esse aqui é um atleta X, aquele é da música, não tem problema, Perfeito. tem que quebrar Mas há as de se coisas. olhar para quem tem Mas carreira e chance internacional também. As bases não podem ser abandonadas, senão a gente está deturpando, trocando valor. Eu não sei se estou errado, Fernando. Não, você não está errado. Eu já falei aqui algumas vezes, sem falar mal ou bem de ninguém, falando assim, não tem problema você conhecer e acompanhar o Toguro. Não tem problema. Tá? Estou dando o Toguro como um exemplo. O problema é você não conhecer o Santarém. Esse é o problema. Sim. Aí sim que é o problema. Sabe, você quer conhecer a mídia? Quer conhecer os caras midiáticos? Você quer entrar? Quer entrar nesse trabalhar ramo? com isso? Quer saber falar com fluência sobre comentar algum campeonato, comentar, elogiar um atleta sem falar bobagem? Você veio pela mídia de brincadeira, mídia leiga, não tem problema, mas você tem que conhecer a parte séria do esporte, porque ninguém vai pisar no palco do Mr. Olímpia 212 fazendo palhaçada. Fazendo palhaçada, você pode ter o que for, você não vai conseguir colocar Não é o shape verdade? pra pisar lá. De jeito nenhum. Né? Não é, o seu treino não pode ter palhaçada. Sim. Né? Pode Você ter dancinha, sabe né, aquele de cara, TikTok. aquele cara que é TikToker, né? que é o Blessing Avobudu? Aquele cara, ele é um bodybuilder seríssimo. Ele tem toda aquela imagem de cara bagunceiro, que brinca, que chega nos eventos, ele é um superstar, mas a hora que ele vai se preparar para um campeonato... Acabou, né? Fecha a cara e treina. Fecha a cara e treina e vou me classificar para o Olímpia nesse campeonato e vai e cumpre. Você entendeu? Então ele tem um personagem, não tem problema Exatamente. ter o personagem, É. né? Mas ele é um cara sério E também. o Fabrício é Agora, assim. tem gente que não sabe fazer personagem. Eu não sei fazer personagem. Ele é chato assim mesmo. Eu sou chato assim mesmo. É de verdade. Fazer o quê? Eu já tentei fazer isso, mas Mas quando não é vai você. ver, eu tô falando a verdade, dando uma paulada na pessoa, tipo, saiu, sabe? Sem querer. Falando a verdade, É sabe? Não original. era pra falar, original, entendeu?